Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, evoca a proteção de Deus. Em nome dos paranapuenses, dou em aberto os trabalhos da 28ª sessão ordinária, dia 8 de maio de 2026. Peço ao edil Wander Nogueira que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e o broquel. Até aí. Obrigado. Amém. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 27ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2026. Por questão de ordem, senhor presidente, no termo do parágrafo 5º do artigo 134 do regime interno desta Casa, solicito a dispensa da leitura da ata do dia 28ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2026. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scarpim. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scarpim. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 27ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 27ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei número 17, de 30 de abril de 2026, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2027, compreendendo: 1. As orientações sobre a elaboração e execução. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas à despesa com pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. 6. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas, de riscos fiscais e o de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como sua autarquia, nisso observando os seguintes objetivos: 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos. 3. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 4. Promover o desenvolvimento econômico do município. 5. Melhorar a infraestrutura urbana. 6. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Mensagem referente. Projeto de Lei número 17, de 30 de abril de 2026. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submetemos respeitosamente à elevada apreciação desta douta Câmara o projeto de lei número 17, de 30 de abril de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. O objetivo da preposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o Plano Plurianual, PPA, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da lei orçamentária anual. Acompanham esta mensagem e projeto de lei os anexos esclarecendo e apresentando a projeção econômica e a arrecadação para o exercício 2027. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-lo à votação e, após sua aprovação, seja devolvido para a sua sanção. Paranapuã, 30 de abril de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Alexandre de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Sétimo. Ficou esquisito isso aqui. Ah, tá fora de ordem. Ficou fora de ordem. Pode continuar. Ah? Era aqui, ó, depois passava para cá. Aí ficou fora de ordem. Entendeu? Já. Continua aqui, certo? Já. Sétimo, reestruturar os serviços administrativos. Oitavo, buscar maior eficiência arrecadatória. Nono, promover a educação básica no município, oferecendo transporte escolar, merenda escolar e toda a estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto no mínimo até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15º da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2027 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. 4º. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto, PIB, e da taxa inflacionária para o biênio 2026 e 2027. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preços de agosto de 2026. 6. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que se encontram em andamento, e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de agosto de 2026.
Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 31 de agosto de 2026. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, parágrafo único d da Lei Federal 8.069, de 1990, serão destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente ao máximo de 1% da receita corrente líquida, conforme exposto no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo 8º, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10º. Em adição às reservas prescritas nos artigos 8 e 9, a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do regime próprio de Previdência Social. Artigo 11º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, 6º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial e, na órbita da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital. Artigo 12. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 15% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 13º. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal nº 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atenderem ao que segue. 1. Atendimento direto e gratuito ao público. 2. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. 3. Aplicação da atividade na atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4. Compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido, nos modelos da Lei Federal 12.527, de 2011. 5. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avaliada pelo controle interno e externo. 6º. Salário dos dirigentes inferior ao subsídio do prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refira a ações de competência comum ao Estado e da União, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esses atos deverá ser discriminado cada um desses gastos. Artigo 15º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento, de representação oficial, de locação de veículos e as relativas e obras aprovadas no orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 16º. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em faces dos seguintes agregados: 1. Órgão orçamentário. 2. Função de governo. 3. Grupo de natureza de despesa. Artigo 17. Em caso de necessidade declarada de isolamento social, pelo aumento de casos pela crise epidêmica, serão virtuais as audiências públicas determinadas no artigo 48, parágrafo único, 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18º. Ficam proibidas as seguintes despesas: 1. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2. Novas obras, se não atendidas às que encontram em andamento. 3. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. 4. Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. 5. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. 6º.
pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito. 7º, pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8º, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9º, pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. 10º, distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e entre outros brindes. 11º, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3 da execução do orçamento. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder Legislativo e o Poder Executivo, neste incluída a autarquia. Artigo 20. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com a União e o Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e decreto. Artigo 21. Desde que, num período de 12 meses, a despesa corrente ultrapasse 95% da receita corrente, os poderes executivo e legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir: 1. Concessão a qualquer título de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas a. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos. C. Contratações temporárias de que trata o inciso 9º no caput do artigo 37 da Constituição. 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no artigo 4º. 6. Criação de despesas obrigatórias de caráter continuado. 7. Reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. 8º. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Artigo 22. Para a isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal 8.666, de 1993. Artigo 23. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Artigo 24. Os recursos do Fundo da Educação Básica, Fundeb, só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vedada sua transferência para qualquer outra conta bancária. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 25. As metas e as prioridades para 2027 são as especificadas no anexo que integra esta lei.
Capítulo 4º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, adequando-as ao custo dos serviços por elas custeados. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando a realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. 6. Municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural, ITR. Capítulo 5. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 27. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, o que alcança 1. Revisão ou aumento na remuneração. 2. Concessão de adicionais e gratificações. 3. Criação e extinção de cargos. 4. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do servidor público. Parágrafo único. Os procedimentos autorizados neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de acréscimo na despesa com pessoal. Artigo 28. Na hipótese de superação do limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em caso de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 29. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o artigo 19 desta lei, respeitando o limite do artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, ficará o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. Artigo 30. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 12º anterior, bem como as detenções do Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviço. Artigo 31. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 32. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 30 de abril de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 017, de 30 de abril de 2026, será encaminhado para as comissões. Paranapuã, 6 de maio de 2026. Mensagem referente. Projeto de lei número 18, de 6 de maio de 2026. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 489.150, R$489.150 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores, incluso o projeto de lei, onde se propõe a esta casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional especial. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 489.150, destinados a cobrir despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos consonante com o termo de convênio transferegov.br, número 990588/2025,
do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em anexo. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto a exame e votação sob o regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de número 18, de 6 de maio de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 489.150 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial no valor de até R$ 489.150, destinados a cobrir despesas com aquisição de máquinas e equipamentos, consonante com o termo de convênio transferegov.br, número 990588/2025, conforme a seguinte classificação orçamentária. 02, Executivo. 020401, Agricultura. 20.608.210.1695, aquisição de retroescavadeira, convênio 990588. 4490.5200, obras e instalações, R$ 477.500. 5, transferência de convênios federais, 4490.5100, obras e instalações, R$ 11.650. 01, Tesouro, total de crédito, R$ 489.150. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência do Ministério da Integração e de Desenvolvimento Regional, convênio transferegov.br, número 990588/2025, no valor de R$ 477.500. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte dotação. 02, Executivo. 020401, Agricultura. 20.608.210.2120, manutenção das atividades da Casa da Agricultura. 33.90.30.00. Material de consumo, R$ 11.650. Artigo 4º. Ficam ajustadas e atualizadas as leis número 1782/2025, PPA 2026/2029, Lei número 1775/2025, LDO 2026, Lei número 1785 de 2025, LOA de 2026, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias de acordo com os dispositivos da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 6 de maio de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. E aqui está o convênio, né, celebrado da Prefeitura juntamente ao Governo do Estado. Projeto de lei número 0018, de 6 de maio de 2026, será encaminhado para as comissões. Paranapuã, São Paulo, 6 de maio de 2026. Mensagem referente ao projeto de lei número 19, de 6 de maio de 2026. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 2.803.451,25 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores, incluso o projeto de lei onde se propõe a esta Casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional especial. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 2.803.451,25,
destinados a cobrir despesas com a finalidade de provisão de unidades habitacionais no município de Paranapuã, São Paulo, consonante com o termo de compromisso número 99-6154/2025, M Cidades, Caixa, em anexo. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto a exame e votação, sob regime de urgência, cujo rito, ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 19, de 6 de maio de 2026, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 2.803.451,25 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial no valor de até R$ 2.803.451,25, destinados a cobrir despesas com a finalidade de provisão de unidades habitacionais no município de Paranapuã, São Paulo, consonante com o termo de compromisso número 99-6154/2025, M Cidades, Caixa, conforme a seguinte classificação orçamentária: 02, Executivo, 020801, Obras e Serviços Municipais, 15.452.180, 1693. Programa FH-NIS, Sub-50, Construção Unidades Habitacionais. 44.9051, Obras e Instalações, 2.800.000. 5. Transferências de convênios federais. 44.90.5100, Obras e Instalações, R$ 3.451,25. 01. Tesouro. Total de crédito R$ 2.803.451,25. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência do Ministério das Cidades, representados pela Caixa Econômica Federal, através do termo de compromisso número 99-6154 de 2025, M Cidades, Caixa, no valor de R$ 2.800.000. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte dotação. 2. Executivo, 020801, Obras e Serviços Municipais, 15.452.180.1200, Pavimentação, Recapeamento Asfáltico, 40.90.5100, Obras e Instalações, R$ 3.451,25. Artigo 4º. Ficam ajustadas e atualizadas as leis número 1782/2025, PPA 2026/2029, Lei número 1775/2025, LDO 2026, Lei número 1785/2025, LOA 2026, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 6 de maio de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Segue aqui em anexo, né, o convênio celebrado junto ao governo federal. Projeto de Lei número 019, de 6 de maio de 2026, será encaminhado para as comissões. Paranapuã, 27 de abril de 2026, ofício número 090, 2026, GP, para a Presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 45 de 2025, requerimento número 5 de 2026, Vanner Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 26ª sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis,
de autoria do nobre vereador Wanner Nogueira de Aguiar, cumpre-nos esclarecer que as demandas da população, referidas no requerimento em referência, foram inseridas na peça orçamentária para serem atendidas até o final do presente exercício. Cumpre observar que já foi criada a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, bem como firmado o convênio para a construção de parque de recreação infantil e também foi firmado convênio com o Ministério do Turismo para a realização de festa que abrangerá, dentre outros, os setores de agricultura e pecuária. Também foi contratado médico veterinário, operador de máquina e tratorista, todos por concurso público. Ocorreram melhorias das estradas rurais, etc. Outras demandas aguardam disponibilidade financeira para a execução, o que deverá ocorrer até o final do ano. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Alexandre de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 27 de abril de 2026, ofício número 91 de 2026. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 36 de 2025. Requerimento número 3 de 2026. Felipe Gabriel Nanche Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 25ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Felipe Gabriel Nanche Bezerra, cumpre-nos esclarecer que os terrenos baldios noticiados no requerimento em referência foram todos limpos, roçados, e os proprietários estão sendo identificados pela vigilância epidemiológica e notificados a não mais deixarem os terrenos tomados por matos. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Alexandre de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 89 de 2026, para a presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 45 de 2025, requerimento número 4 de 2026, Alexandre de Souza Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 26ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Alexandre de Souza Nascimento, cumpre-nos esclarecer que os assuntos retratados no requerimento em referência, principalmente quanto ao direito garantido às crianças autistas e à educação inclusiva, foram devidamente esclarecidos pela Secretaria Municipal de Educação, documento 01. Ao excelentíssimo senhor vereador Alexandre de Souza Nascimento, do município de Paranapuã, assunto, resposta ao requerimento número 4 de 2026. A Secretaria Municipal de Educação de Paranapuã está em conformidade com as leis Berenice Piana, número 12.764/2012, e Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, de 2015. Não somente as crianças com transtorno do espectro autista, TEA, mas todas as crianças com deficiência possuem matrícula na sala regular de ensino e também estão matriculadas na sala de atendimento educacional especializado. Artigo 6º. São público do atendimento educacional especializado os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, com altas habilidades, superdotação, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008. Resolução CNE-CEB, número 4, de 2009, e decreto no número 7.611, de 2011. Conjuntamente, os educandos com deficiência possuem uma auxiliar na sala de aula, juntamente com a professora regular. Também, as auxiliares acompanham os educandos por todo o ambiente escolar no período em que permanecem na escola, conforme inciso 13º, artigo 3º da Lei nº 13.146, de 2015. Contudo, afirmo que a Secretaria Municipal de Educação de Paranapuã disponibiliza o acompanhamento especializado, AEE, auxiliar de sala para educandos com deficiência, e conforme decreto número 12.686,
de 20 de outubro de 2025, e o Decreto número 12.773, de 8 de dezembro de 2025, institui o Plano Educacional Individualizado, PEI, como ferramentas pedagógicas obrigatórias. A Secretaria Municipal de Educação tem a maior satisfação em receber solicitações como esta, em especial porque um de seus objetivos é levar os seus serviços com qualidade ao maior número de educandos possível. Outro sim, nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração. Paranapuã, 23 de abril de 2026, Vânia Cristina de Oliveira, Secretária Municipal de Educação. Cingindo ao exposto, permanecendo às disposições no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 97, 2026, para a Presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 50 de 2025. Requerimento número 7 de 2026. Alexander de Souza Nascimento, Alberes Gonçalves Pereira, Felipe Gabriel Nanche Bezerra, Maria José Aparecida Capelli Martim, Wagner Escapim, Evander Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 27ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria dos nobres vereadores Alexander de Souza Nascimento, Alberes Gonçalves Pereira, Felipe Gabriel Nanche Bezerra, Maria José Aparecida Capelli Martim, Wagner Escapim e Evander Nogueira de Aguiar, cumpre-nos esclarecer que, segundo a servidora responsável pelo Departamento de Pessoal e Administração, vem cumprindo com o Piso Nacional da Enfermagem e tomou providência no sentido de demonstrar o valor pago em um único olerite, no mês de abril. PP. Já procedeu dessa forma. Antes, realizava o pagamento em 2 etapas, ou seja, emitia um olerite com o valor de responsabilidade da Prefeitura e outro com o complemento do piso da enfermagem, cujo último valor é repassado pelo governo federal. A situação restou regularizada. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Ofício número 98 de 2026, para a Presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 50/2025, requerimento número 6 de 2026. Alberes Gonçalves Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 27ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Alberes Gonçalves Pereira, cumpre-nos esclarecer que cerca de 37 servidores atuaram na linha de frente deste município na pandemia de Covid-19. Relacionados às demais solicitações, não existe uma única lei federal genérica ou específica que tenha determinado automaticamente o pagamento de 40% de adicional para todos os servidores em linha de frente durante a Covid-19. Dessa forma, a administração pagou o adicional no percentual de 20%, conforme LTCAT, de que trata a Lei Complementar número 115, de 24 de novembro de 2015. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição, no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a partes. Vereador Wander Nogueira de Aguiar está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa composta, nobres vereadores, público presente via mídias sociais. Gostaria de falar sobre esse requerimento que a gente fez do piso da enfermagem, né? Assim, que bom que eles assim retomou num pagamento só agora, num olerite só, né? Não fica assim
mais picado. Então, uma hora assim que eles procedam, igual eles procedeu esse mês de abril, que vem pagando todo mês no único salário. Porque é difícil o pessoal ficar recebendo picado através daquela reunião que a gente fez, eles reclamou. E que bom que ele atendeu esse requerimento e fez esse pagamento no único lerite, que eles possam continuar desse jeito. Muito obrigado. Continua o pequeno expediente. Só cumprimentando aí, né? Parabéns, né, ao executivo agora por ter acolhido esse nosso requerimento. Parabéns aos senhores vereadores que nos ajudou, e os outros acho que não pôde estar no dia, né? Estavam viajando. Mas acho que é isso, a gente está aqui para lutar pelos direitos dos funcionários, né, do povo, né? Acho que é isso. Então, parabéns ao executivo, que continue assim, que continue pagando no mesmo dia. Acho que quem trabalha merece, né? E a respeito do meu requerimento sobre as crianças com espectro autista, né? A gente sabe que não era isso que estava acontecendo, né? Mas eu fico feliz por ter resolvido. Conversei com essa mãe essa semana passada, né, no caso, e foi resolvido o problema. Já está com a auxiliar, né, na sala agora, a partir dessa semana. Então, acho que fico feliz pela Secretaria da Educação e que ter resolvido esse problema, né, que não volte a acontecer, né. Acho que, repito, né, que quem perde não somos nós, né, são e sim as crianças, né, que passam meses, passam dias, passam semanas perdendo chance de estar aprendendo cada vez mais, né. Fico feliz que tenha ajudado de alguma forma essa cobrança. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público ao seu critério, podendo conceder a partes. O vereador Felipe Bezerra está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, senhores vereadores, vereadoras e aqueles que nos acompanham aí pelas mídias sociais, né? O pessoal vinha reclamando aí, tem feito uma indicação na 23ª sessão, que foi dia 23/2, sobre alguns buracos, valas pela cidade aí, lá no loteamento lá, o negócio estava feio. Aí tive conversando também pessoalmente com a administração, e eles começaram a arrumar, estão fazendo um trabalho bem feito. Até alguns dessas valas, desses buracos já foram tampados. A gente tem acompanhado, e aqui eu agradeço à administração por ter atendido e estar atendido essa indicação aqui. Demais, muito obrigado. Continua o grande expediente. Vereador Alperes está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, por presente, e a todos que nos acompanham via mídias sociais. Passar aqui só para parabenizar aí a administração, né, em nome da secretária Vânia. Quero parabenizar todos os funcionários envolvidos aí pela festa que foi realizada nesse último sábado, né, festa do Dia das Mães aí. Então, foi uma festa muito bonita, foi bacana, né? A gente está ali presente. Apesar do frio, o pessoal sentiu um pouco, mas foi muito bacana ali a festa do Dia das Mães, né? Mais um ano aí que a administração realizou essa festa. Então, em nome da administração municipal, prefeito Juninho Pinato, vice Marronzinho, em nome da Vânia, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos, né, nessa festa aí, os vereadores, os funcionários ali presentes que fizeram acontecer, né? E é isso aí. E que venha mais festas pela frente aí, que a administração possa caprichar ainda mais em todas as festas que fizer, né? Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Continua o grande expediente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão.
Projeto de Lei Legislativo número 1/2026 dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal prestar, em caráter subsidiário, serviço de máquinas e equipamentos a particulares e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto foi lido na sessão passada e eu vou ler aqui as conclusões do parecer jurídico, né, e das comissões. Conclusão, parecer jurídico. Diante do exposto, este órgão e a assessoria jurídica manifesta-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei legislativo número 2 de 2026, não vislumbrando óbices a sua tramitação e apreciação pelo plenário desta Casa de Leis. Recomenda-se, contudo, que a Comissão de Finanças e Orçamento analise a adequação da tabela de preços públicos a ser exposta pelo Executivo, garantindo que não haja subsídio indevido a interesses privados. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 8 de maio de 2026, João Alberto Robles, OAB, número 81.684. Conclusão das comissões permanentes. 4. Conclusão. Votos, relatores e decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei legislativo número 1 de 2026, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento de que a propositura atende aos princípios de legalidade, constitucionalidade e de infraestrutura, atendendo ao melhor interesse público, estando em conformidade com a legislação que trata do assunto. Logo, no que diz respeito às suas competências, estas comissões nada têm a objetar. É o voto. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição. Segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 8 dias do mês de maio de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alberto Gonçalves Pereira. Acompanha o relator, Donizete José Celes, presidente, e Wagner Escapim, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator, Vanner Nogueira de Aguiar. Relator. Acompanha o relator, Alberto Gonçalves Pereira, presidente, e Felipe Gabriel Nanche Bezerra, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei legislativo 01/2026. Está em votação o projeto de lei legislativo número 01/2026. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 2 de 2026. Dispõe sobre a autorização para o pagamento retroativo de vantagens temporais aos servidores da Câmara Municipal de Paranapuã, correspondentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, nos termos da Lei Complementar Federal número 226/2026 e da outras providências. Autoria, mesa diretora, Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, aos 16 dias do mês de abril de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto também foi lido na sessão passada. E eu vou ler aqui a conclusão do parecer jurídico e das comissões. Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, essa assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 2 de 2026. A propositura é constitucional, legal e atende aos requisitos de técnica legislativa. Recomenda-se aos nobres vereadores a observância do quórum de maioria absoluta para a votação em plenário, garantindo a plena validade jurídica da norma. É o parecer que submeto à elevada apreciação dos membros desta Casa. Paranapuã, São Paulo, 8 de maio de 2026. João Alberto Robles, OAB, São Paulo, número 81.684. Decisão da comissão. Essa comissão adota as conclusões do parecer jurídico desse legislativo que integra o procedimento
acenando favoravelmente a tramitação da matéria. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 8 dias do mês de abril de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, relator Alberto Gonçalves Pereira, acompanha o relator Donizete José Celes, presidente, e Wagner Escapim, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 02/2026. Está em votação o projeto de lei número 02/2026. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 8/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. O vereador Alberto Gonçalves Pereira, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 74, terceiro do requerimento interno e artigo 17, 11º da Lei Orgânica Municipal, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência requerer que seja submetido ao plenário e, após aprovação, enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Assunto: esclarecimento sobre o critério de pagamento de horas extraordinárias aos servidores ocupantes do cargo de motorista. Justificativa: chegou ao conhecimento deste parlamentar que os motoristas concursados sob a égide de edital que prevê carga horária de 180 horas mensais estão recebendo adicional de horas extras apenas a partir da 200ª hora trabalhada. Tal prática, em tese, suprime o pagamento de 20 horas mensais efetivamente trabalhadas, em flagrante desrespeito ao artigo 71 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e aos princípios constitucionais da legalidade e da justa remuneração. Ademais, há relatos de que motoristas de ambulância submetidos a regimes de plantão sofrem limitação arbitrária do teto de horas extras pagas, independentemente do serviço prestado. Questões: Qual a fundamentação legal ou administrativa para que o pagamento de horas extras aos motoristas com jornada de 180 horas mensais se inicie apenas após a 200ª hora? 2. Existe algum decreto ou instrução normativa que estabeleça o divisor 200 para servidores cuja jornada editalícia é de 180 horas? Se sim, encaminhar cópia. 3. Como é realizado o controle de pontos dos motoristas de ambulância e qual o critério para o fechamento das folhas de pagamento desses servidores? 4. Por qual razão existe uma limitação de pagamento de até 60 horas extras para os motoristas de ambulância, mesmo quando a escala de plantões resulta em tempo superior? 5. O Executivo pretende realizar o pagamento retroativo das horas trabalhadas entre 180 e a 200ª hora para evitar o enriquecimento ilícito da administração e futuras demandas judiciais? Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de maio de 2026. Alberto Gonçalves Pereira, vereador. Está em discussão o requerimento número 08/2026. O vereador Alberto está com a palavra. Boa noite novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, a todos que nos acompanham via mídias sociais. Senhor presidente, fiz esse requerimento aí, porque assim, não é de hoje, isso já vem de vários mandatos aí antecedentes, em que a hora extra paga aos motoristas em caráter de plantão, ela vem sendo realizado só após a realização de 200 horas mensais, que, ao meu ver e ao ver dos motoristas, está equivocado. Por quê? No edital, todos os editais até hoje, dos concursos que foram feitos, se diz lá 40 horas semanais. Então, o mês tem 4 semanas, certo? 4 vezes 4 daria 160 horas, mais meia semana, que todo mês tem 4 semanas e meia, então dá 180 horas. Aí, o que acontece? Os motoristas
sempre questiona, por que 200? Por que 200? Por que todo mundo é contado a partir de 160, 180? Porque só nós 200. Então, eu fiz esse requerimento a fim de esclarecer esses fatos. Se tiver alguma lei que especifica a ser pago a partir das 200, que o Executivo mostre para nós. Deixando bem claro que não é sobre esse mandato, isso é uma regra que vem sendo aplicada já de mandatos anteriores aí, e a gente quer essa explicação aí do Executivo. Nada mais, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 08/2026. Está em votação o requerimento número 08/2026. Quem for de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Não há mais matéria, senhor presidente. Comunica aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia e passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos a partes. Vereador Felipe Bezerra está com a palavra. Anotado aqui pro final, né? Também gostaria de agradecer em nome da Vânia, todos os funcionários envolvidos, né, pela festa, né, do Dia das Mães. A gente não pôde estar participando de um compromisso ministerial que a gente teve, mas fiquei sabendo que foi muito boa, né, deu bastante gente. Isso aí é o que importa, né? A todos os vereadores que ajudaram, né, com alguma contribuição, de alguma forma, a administração, e agradeço também a administração pelas as lembrancinhas que também foram dadas para o Dia das Mães, e nada mais a declarar. Continua as explicações pessoais. Vereador Wander Nogueira de Aguiar está com a palavra. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, nobres vereadores, público presente, quem assiste mídias sociais. Aconteceu um fato aí essa semana e um munícipe veio conversar comigo, veio procurar saber se era verdade. A respeito do fiscal, ele pediu, acho que uma condução para o caminhão para buscar alguma coisa, e o fiscal, na infelicidade dele, ele falou que não ia dar, porque eu, o Alex e o vereador Wagner Scapim, nós denunciava na prefeitura se ele cedesse essa condução para essa pessoa. E ela veio perguntar assim, se era verdade. Ela sabia que não era assim, mas veio só para tirar uma dúvida. E eu expliquei para ela, falei que é mentira, né? É em verdade dele. E, tipo assim, se ela queresse ali, ela vinha na prefeitura, podia fazer um requerimento, requerer essa condição, tem uma taxa para recolher. Agora, se a pessoa não tem condição, conversa com o prefeito, vai no social, tenta conversar, porque tem muito favorzinho aí na prefeitura. Agora, quando é uma pessoa que foi contra ou que votou contra, aí a gente vai denunciar, a gente vai prejudicar. Então, nada contra o fiscal, mas eu acho que quando ele for falar alguma coisa, principalmente os vereadores, ele tem que ter uma noção do que ele está falando. Agora, se ele não tem capacidade de fazer isso, então ele podia pedir para sair e colocar outro no lugar dele, porque o pessoal pediu areia lá para o campo lá. Ele até hoje ele não levou, acho que ele tem que cuidar do serviço dele. Da parte dos vereadores, deixa que nós foi eleito, que nós cuida. Fica aqui minha indignação com ele. Meu mais um muito obrigado. Continua as explicações pessoais. Só cumprimentando, acho que a gente não queria estar vindo aqui esclarecendo mentiras, né, que é contado a nosso favor, mas não é a primeira vez que vem, né? O pessoal me contou disso aí também. Não é a primeira vez, né, que vem. E eu acho que tem pessoas que não entendem que ser vereador é coisa um pouco mais séria, né? Que tudo que a gente faz, toda denúncia, todo requerimento, toda indicação é assinada. E se
se a gente fez denúncia, né, Burrão, Vanim, qualquer outro vereador aqui, acho que cabe ao fiscal ou a quem estiver espalhando essas conversas aí que mostre essas denúncias que a gente assinou, que eu tô aqui, eu pago pelo que eu faço. Se eu fazer, eu assumo a bronca, eu não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém não, que se eu tiver feito ou não, eu assumo. Minha palavra não faz curva não, se eu tiver feito. Então, acho que fica aqui a indignação, né, com essas conversas, né? Eu não sei porquê, acho que porque a gente está cobrando, né? E eu repito aqui, eu vou continuar cobrando tudo que tiver errado. O que tiver errado a gente vai cobrar. Eu estou aqui para isso, recebo para isso e fui eleito para isso. Então, acho que se a gente está incomodando certas pessoas aí, acho que é sinal que a gente está no caminho certo, né? Então, eu só peço que prove. Quando falar meu nome aí, prove, viu? Se não provar, a gente vamos procurar e resolver essas conversas aí de outras formas também, né? Porque eu sou homem e sempre vou assumir o que eu falo. E jamais eu vou ficar contra o povo. Contra o povo, nunca vou ficar, não. Então é isso. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 29ª sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2026, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanham os trabalhos ativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos. Você vai levar, não? Vou levar